Um homem que hoje tem 33 anos sempre sonhou em ser padre. Entre coroinha e seminarista foram 11 anos. Agora, em um livro, Brendo Firmino revela os bastidores da Igreja Católica e detalhes da vida secreta dos padres gays. Ser padre era um sonho de infância que desmoronou depois de anos de decepções. O padre começou a me abraçar enquanto eu trabalhava. Passava a mão pelo meu corpo em carícias cada dia mais ousadas. Com o passar do tempo, ele descobriu inúmeros casos de religiosos que viviam uma espécie de vida dupla dentro da instituição. A gente tem um papa ali, um monarca, tem os príncipes da igreja, então é uma figura de linguagem para dizer que ela sim é uma monarquia, talvez, mas é o reino da hipocrisia, por conta dessa vida dupla generalizada no clero. O Brendo tinha 10 anos de idade quando começou a fazer parte das atividades da paróquia na cidade onde morava, Capanema, no interior do Pará. Aos 14 anos foi morar em um seminário, mas abandonou o sonho aos 21 anos de idade, depois de viver como seminarista no Pará, em Goiás, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo e até na França. Brendo, que hoje é professor, resolveu contar tudo o que passou e viu nesses lugares num livro intitulado A Vida Secreta dos Padres Gays. Por que você decidiu escrever esse livro? Bom, eu decidi escrever esse livro para lançar luz em um tema que ainda é tabu na igreja e que eu escuto muito das pessoas falarem, até para mim, depois da repercussão do livro, que todo mundo sabe que isso não é segredo. Ora, todo mundo sabe, não é segredo, mas até agora no Brasil ninguém decidiu falar sobre. Então eu quis mexer nessa ferida, nessa questão da sexualidade no clero, que é muito latente. O livro, com 215 páginas, conta episódios que vão desde a agenda de tarefas de um seminário a encontros proibidos. Quando as luzes se apagavam após a oração, é o que eu até falo no livro. Existia uma vida gay pulsante. As pessoas, alguns entravam no quarto do outro para manter relações. Tinha quarto que era só de 2 pessoas. As pessoas se relacionavam entre si. Era muito comum, era muito banal. Brendo foi atrás de outras histórias semelhantes à dele para compor o livro. Então ele é um grito em meio ao silêncio da Igreja Católica quanto à sua realidade, de que seu clero é formado majoritariamente por gays. Ele diz que começou a receber ameaças. Que tipo de ameaça você recebeu? De morte, tortura. Inclusive já tem até BO por conta disso. Também procurei o Ministério Público que está acompanhando e uma ONG de direitos humanos. Então, agora eu me sinto um pouco mais confortável em saber que tem pessoas que estão ali me ajudando de alguma forma a lidar com isso. A experiência pessoal do autor é a grande protagonista da publicação. O padre abusador. Comecei a me confessar com o padre visitante. Durante um dos atendimentos, confidenciei que havia me masturbado, um pecado grave, segundo a moral da igreja. O padre começou a pedir detalhes. Quanto mais eu falava, mais detalhamento ele me pedia, inclusive minúcias de minhas fantasias sexuais, alegando ser necessário a completude do sacramento. Ainda nos primeiros anos de seminário, Brendo lembra de quando tinha de limpar quartos de padres mais experientes. Troca de favores. E durante a faxina, o padre começou a me abraçar enquanto eu trabalhava. Passava a mão pelo meu corpo em carícias cada dia mais ousadas. Isso me gerava medo, dúvidas, mas também prazer. Depois de um tempo, ele conseguiu o que queria: sexo. O outro formador percebia tudo o que estava acontecendo, mas não falava nada. Eles eram bem amigos e logo entendi que um encobria a hipocrisia do outro. O autor afirma que tentou denunciar a situação na época, mas nunca conseguiu o apoio que esperava. Eu levei para a superiora e para a psicóloga da comunidade. E elas falavam que eu era gay porque eu não tinha tido amor na infância, então era por isso. E toda a vida que eu falava, e os padres? E os padres que estão aqui dentro tendo vida dupla?
E os padres que já transaram comigo, e o padre que fez isso na confissão, elas sempre diziam, você tem que orar por ele, porque isso é tentação do inimigo. Você já se relacionou com todo mundo, com pessoas de diferentes posições, né? Seminarista. Padre, irmão, que é o religioso, e bispo. Do bispo é o seguinte, anos depois de eu ter saído do seminário, um bispo conversou comigo e me chamou para almoçar na Praça da República, no centro de São Paulo. Eu fui. No final do almoço, a conversa foi se encaminhando para algo mais sexual. E aí a gente foi para um motel, tivemos um momento de pegação e depois ele foi embora. Semanas depois ele me chamou para sair de novo. Esse bispo, ele chegou a ser reitor, quando era padre, do Santuário de Aparecida. Nas viagens eclesiásticas, Brendo diz que havia uma programação paralela que ninguém, ao participar das missas, poderia imaginar. Nessa viagem de férias, a gente foi ao centro da cidade. E tinham garotos pobres vendendo coisas na feira. Ele levou os 2 meninos para um motel junto comigo, enquanto seminarista, ele padre, e mais 2 garotos para o motel. E no final ele pagou os meninos e os deixou assim próximo da casa deles. Em outra viagem, dessa vez à capital paulista, Brendo diz que se encontrou com um padre e os dois foram juntos a uma boate gay. Eu tive contato a primeira vez com o mundo gay secular através da igreja. A igreja que me introduziu no mundo gay secular, para eu conhecer e saber como que era a noite gay, boate, tudo isso. Pergunto com que dinheiro essas programações eram pagas. Então o dinheiro, o dízimo dos fiéis, mantém essa vida dúbia, que é um desrespeito a essas pessoas, muitas das vezes simples, humildes, e aí esses padres e bispos não respeitam esse dinheiro suado das pessoas para manter a sua vida dupla. Conforme levantamento da Comissão Nacional de Presbíteros da CNBB, o Brasil contava com cerca de 22 mil padres em 2023. De seminaristas, o levantamento mais recente realizado em 2021 indicava um total de 8 mil. As histórias vividas por Brendo e relatadas no livro reforçam a lista de denúncias contra integrantes da Igreja Católica em várias partes do mundo. Padres envolvidos em escândalos sexuais, abusos de menores e pedofilia. Além de procurar proteção na polícia, Brendo levou o caso para a Arquidiocese de São Paulo, que organiza e coordena o trabalho das paróquias, e também de bispos, padres e seminaristas. Eu fiz contato com a Arquidiocese de São Paulo através da Comissão de Tutela, que é a comissão específica que supostamente deveria cuidar desses casos. Eles vieram a responder, dizendo que era para eu mandar todos os nomes e situações por e-mail. Aí eu questionei, não, mas eu quero um encontro presencial. Eles nunca mais responderam meus e-mails. Por meio de nota, a Arquidiocese de São Paulo confirmou que Brendo entrou em contato por e-mail, solicitando atendimento, mas que ele não agendou o atendimento e também não formalizou a denúncia, ações que estão previstas no regulamento da entidade. Em relação às denúncias feitas no livro, a Arquidiocese diz que possui protocolos específicos para apuração e encaminhamentos, conforme as normas internas, e que existe a possibilidade de uma ação canônica penal, com suas consequências. Disse ainda que a Arquidiocese de São Paulo adota diretrizes para a proteção de menores e de adultos vulneráveis contra abusos sexuais. Já se passaram 12 anos desde que Brendo deixou o caminho que o tornaria padre. Acho que a dor pior seria passar a vida inteira vivendo uma mentira. Uma dor momentânea de um sonho de infância destruído, ela pode ter um tempo para se curar. Agora, uma vida eterna vivendo uma mentira não tem cura.